Pai Senhor, a todos os vencedores pentecostais do estado do Rio de Janeiro, estamos aqui para deixar uma palavra aqui para os jovens também de São João de Meriti, a convite do irmão Davi. Eu quero ler aqui em 1 João 2, a partir do versículo 14, parte B desse versículo, que diz assim: Jovens, eu vos escrevi porque sois forte, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E também 1 João 5, verso 4, diz: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Queridos jovens, nós queremos por alguns minutos, 4 minutos apenas, já passou 1 minuto, queremos expor aqui uma palavra ao coração de todos os vencedores pentecostais, porque a palavra de Deus diz: jovens, sois fortes e tendes vencido o maligno. Esta palavra aqui de 1 João 2,14, parte B, diz que os jovens são fortes e têm vencido o maligno, mas existe uma razão fundamental para vencermos o maligno. Porque quando a palavra de Deus diz em vencer o maligno, a palavra de Deus está falando das ações malignas e espirituais de Satanás. A Bíblia diz em 1 João 2,15, porque aquele que ama o mundo, o amor do mundo, aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas do maligno. Então, amados jovens, o que nós temos que vencer são essas artis ciladas de Satanás. Porque o que há neste mundo é para corromper, é para destruir a vida espiritual de qualquer jovem. Porque jovens são aqueles que estão descobrindo valores, aqueles que estão vivendo uma vida diferente. Jovens querem buscar aventuras, querem buscar oportunidades, alguns querem buscar até ministérios, mas os jovens, muitas das vezes, pela imaturidade, eles caem espiritualmente. E uma das ações de Satanás é essa: é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. São laços espirituais que muitos jovens têm caído. E quando João escreveu isso: jovens, sois fortes e tendes vencido o maligno, você, para vencer o maligno, para vencer essas 3 ações de Satanás em 1 João 2,15, você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Jovens, tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Por isso, a minha palavra nesta noite é essa: jovem, você, para vencer a Satanás, para vencer toda a ação mundana, você precisa guardar no teu coração a palavra de Deus. Mas como guardar a palavra de Deus? Queridos, a palavra de Deus é a única arma para vencer o diabo. Às vezes você pensa: mas eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Eu tenho que estar cheio de unção. Não, queridos. Muitos caíram na caminhada contra Satanás. Sansão era um homem cheio do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que Sansão caiu nos laços de Satanás. Davi era um homem cheio de unção. Mas quando ele viu o pé de Seba tomando banho, ele caiu nos laços de Satanás. Amados, não basta unção, não basta ser cheio do Espírito. Você tem que guardar a palavra de Deus no seu coração. Você tem que crer na palavra de Deus. Aqui em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você tem que ter fé na palavra de Deus. Esse é o único meio de você vencer o maligno. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto e foi tentado por 40 dias. E ali ele não venceu o diabo porque o Espírito estava com ele. Ali ele não venceu o diabo porque ele falava muito bem. Ele venceu o diabo porque ele usou a palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus no seu coração. O Senhor Jesus sempre rebatia Satanás quando ele usou todas essas 3 armas de 1 João 2,15, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, mas Jesus respondia: está escrito, não tentarás o Senhor Deus, o teu Deus, está escrito, não só de pão viverá o homem. E com essa palavra usada pela fé,
Jesus venceu ao diabo. Nesta noite, jovem, coloque no teu coração, sem a palavra de Deus você não vence ao diabo. É por isso que você precisa guardar o que está escrito nesse livro. Você precisa ler a Bíblia, você precisa de princípios espirituais, você precisa também de santidade. Não venha viver uma vida de libertinagem. Não venha falar, mas para que santidade? Isso é para gente quadrada. Para que maneira de vestir? Para que maneira de falar, maneira de andar? Meu irmão, meu querido, meu jovem, e o teu corpo é templo do Espírito Santo. Você, moça, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Não é para a cobiça, não é para o mundanismo, não é para você andar seminua nas ruas. A palavra de Deus mostra-nos o caminho de santidade. A palavra de Deus, pelos seus princípios, nos diz para que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, por isso, ande na autoridade da palavra e assim tu vencerás o maligno. Deus abençoe a todos os jovens. Tome esta palavra como regra de fé e você vencerá o maligno em nome de Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite para todos os vencedores. Amém.